14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, acesso, materialidades. Literatura, acesso, materialidades. Estamos no espaço Reflexões Pulsantes, tematizando importâncias das culturas africanas e afro-brasileiras na vivência da literatura em escolas, fluindo novos sentidos para a formação humana de estudantes na educação de hoje. Fazendo parte da trilha Poéticas de Campos e Cidades, a diversidade nasce, e das trilhas do 14º Jogo do Livro, é com muita alegria que recebemos aqui o pedagogo, professor, pesquisador e artista Simon de Oliveira, para compartilhar um pouco suas reflexões conosco. Boa tarde, Simon. Boa tarde, Ricardo. Agradecer o convite. Boa tarde a quem estiver escutando, né? Boa tarde, bom dia e boa noite, né? Porque agora a gente está nesses tempos atemporais, né? Agradecer o convite por estar aqui com vocês e para poder falar um pouquinho, né? Esse bate-papo. E eu gostaria de iniciar falando de que eu vejo com muita felicidade, muita gratidão, com muita esperança, essa questão da literatura negra, literatura africana, como que ela vem adentrando e ganhando mais espaço dentro do espaço escolar, né? Trabalhado em sala de aula, trabalhado no contexto escolar, nesse escolar formal. Como você falou, eu sou professor, eu sou pedagogo, sou professor dos anos iniciais, estou nesse processo de alfabetização, e algo que eu vejo acontecer muito no meu espaço escolar, no meu convívio, é como que essa questão do contato com essa literatura africana, do contato com a literatura em si, né? O quanto que isso é importante para os alunos de hoje, principalmente essa geração de agora que é letrada no audiovisual, né? Que tudo é pelo vídeo, o quanto que o contato com essas experiências da escrita, esse processo de construção da escrita, né? Como que é importante nessa formação desses sujeitos. Na formação, no ponto de se alfabetizar, né? E de saber falar sobre si no mundo. Pensando a alfabetização como esse processo bem eurocentrado, né? Que vem dessa herança do homem branco, desse processo colonizatório. Quando eu vejo cada vez mais a presença da literatura africana nesse espaço eurocentralizado, né, eu fico feliz de ver esse movimento decolonial, pós-colonial, adentrando esses espaços escolares. E quando ele não vem só para ser mais um livro que está na estante da biblioteca ou coisa do tipo. Você vê ele chegando e comunicando diretamente com os alunos, pensando assim nessa sociedade que a gente vive, né? Com essa tamanha diferença social, e a gente sabe de onde que vem essa diferença social, né? Desse processo colonizatório de que a gente é herdeiro. Você ter leituras, você ter ali na capa de um livro a foto de uma mulher negra, de um homem negro, e falando de forma que mais presente, mais condizente com a nossa realidade, né? Com a realidade ali dos alunos, no meu caso em específico, né? Como eu trabalho no ensino público, mais condizente ali com a realidade deles, eu acho isso maravilhoso, porque nos possibilita, enquanto profissional, né, trabalhar com esses alunos de forma deles se apropriarem da escrita de forma mais significativa, né, até contrapondo um pouco essa dificuldade que se tem de se
de se alfabetizar, uma coisa que eu vejo muito nas falas dos meus colegas que dos anos finais, do ensino médio, de como que tem muito aluno ainda que não é alfabetizado. E pensando nesse processo de alfabetização, né, como eu falei, como ele é opressor, vem desse homem branco, que é essa coisa dele do aluno, alguns têm essa dificuldade, né, de codificar, a entender que aquele símbolo da letra, a letra, aquele símbolo, é uma representação do som, mas e que isso não o inferioriza e não o incapacita de ler o mundo, de que ele, enquanto sujeito, ele tem outras ferramentas e que ele sabe, sim, ler o seu mundo, o mundo à sua volta, e mais do que isso, falar sobre ele, né? Igual o conceito de escrevivência da Evaristo, né, da Conceição Evaristo, dessa apropriação de poder falar de si, e muitas vezes que eu percebo no espaço escolar, os alunos, igual no meu recorte, que é a educação infantil, os anos iniciais, porque a criança, né, é como se eles não tivessem capacidade de falar deles mesmos, de falar deles no mundo, de ver o mundo. Eu vejo esse movimento crescente da literatura indígena, africana, chegando, além da literatura do homem branco, né, ocupando esse espaço que é um espaço de status, né, de a palavra escrita, né, ali impressa num papel. Eu vejo isso com muito bons olhos e de uma forma mais sensível, com materiais, dando ferramentas para a gente, professores, né, trabalhar de uma forma mais calorosa, mais condizente ali com a realidade de que é posta para a gente. E para partir daí, esses alunos desenvolverem a aquisição, né, da escrita, se alfabetizarem e, para além disso, né, se letrarem, entender o mundo em que eles vivem dentro dessa dinâmica oprimido-opressor, que é tão pulsante na nossa sociedade, né, que é uma característica tão forte da nossa sociedade, e nesse movimento da gente reverter essa herança maldita que a gente tem, né, de colonizador, repensar esse lugar de colonizador não, né, de colonizados, e a partir daí a gente olhar para o passado, comparar com o nosso presente e exercitar a escrita para o nosso futuro. Eu acho que é isso. Que cada vez mais essas literaturas, essas escritas, essas falas adentrem esse portão da escola, de uma escola idealizada num modelo branco e que se enegreça cada vez mais, que se colora cada vez mais, né, que se diversifique cada vez mais.